Vamos então concluir o nosso trabalho com os 4 últimos gráficos de 47 a 50, mas eu continuo no Júpiter 44 a 50, ok? No DataVis 47 teremos uma Stacked Bar, que nada mais é do que um gráfico de barras empilhadas com a relação entre número de crianças em casa e número de produtos comprados, com a legenda contendo o tipo de produto. Bom, esse é um gráfico que dificilmente um iniciante conseguiria fazer, ok? Porque é um gráfico que requer, na verdade, muito mais preparação de dados do que a criação do gráfico em si. O gráfico é isso aqui, ó, plt.bar, um gráfico de barras. Só que eu tenho que empilhar as informações dentro desse gráfico. E eu ainda tenho que colocar legenda com o tipo de produto. Não é um gráfico trivial por conta da preparação dos dados. Então, se por acaso ele parecer mais complexo, ótimo, ele é mais complexo mesmo, mas eu fiz questão de trazer para que você veja também esse tipo de gráfico. O que nós temos aqui? Primeiro, o tamanho da figura. Eu então vou colocar os tipos de produtos. Você vai dizer, mas como assim? Essa variável é o tipo de produto? Não. Essa variável é o montante que foi gasto em cada categoria de produto. O que eu vou fazer? Uma jogada de programação de computadores. Eu vou utilizar esses nomes e vou extrair de cada nome exatamente o nome do produto. Porque eu não tenho uma variável tipo de produto, eu não tenho. Eu poderia ter feito isso lá no pré-processamento ainda, mas estou fazendo agora no momento que eu vou criar o gráfico. Então eu estou pegando as colunas que representam o montante gasto com a compra de produtos, ok? Eu não quero montante, eu não quero valor. O que eu quero, na verdade, é o label. Eu vou extrair o label, isso que eu vou fazer via programação. Eu, então, crio uma lista de cores. Na sequência, vou preparar um loop. Observe que no meu loop, eu vou navegar pelos produtos e pelas cores. E aí eu vou descompactando, utilizando a função zip. E então eu entro em um loop. Esse loop vai permitir você criar o gráfico de barras com cada barra empilhada uma na outra. Eu vou criar aqui o gráfico para ficar bem fácil para você a compreensão. Esse gráfico é pesado, então ele vai levar alguns segundos até concluir a renderização, ok? É absolutamente normal. Primeiro ele criou aqui toda a área de formatação, que é a área de plotagem. Está acabando ainda, veja que continua asterisco, que indica que está em execução. Fiz questão de mostrar aqui no vídeo para que você veja que é demorado mesmo. Pronto, agora sim ele concluiu e lá está. Isso é um gráfico de barras empilhadas. E aí nós temos para cada coluna o número de crianças em casa, de 0 a 3. Eu tenho o número de produtos comprados no eixo Y, e aí eu tenho várias barras representando cada categoria de produto. Então, o que nós estamos fazendo aqui dentro do loop é criando todas as barras. Lembra daquela jogada de sobreposição dos gráficos que eu trouxe ao longo dos vídeos anteriores? Pois bem, vou contar um segredo para você, hein? O gráfico de barras empilhadas, ele é um gráfico de sobreposição. Então, na prática, estamos desenhando cada uma das barras e sobrepondo em diferentes partes do gráfico. Quem olha assim acha que é um único belo gráfico, mas não, são vários gráficos. Só que as barras estão posicionadas de maneira a representar a quantidade de produtos comprados com base na categoria, nesse caso o tipo de produto. E é isso que estamos fazendo. Veja que estamos usando o bottom para poder criar as barras de baixo para cima, né? Senão as barras iam aparecer de cima para baixo, ia ficar extremamente estranho. Então criamos as barras de baixo para cima, vamos colocando todas as barras e a partir daí, observe a altura. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um atributo que eu tenho para o PLT bar. Esse atributo representa a altura. Como eu defino a altura? Exatamente com o contador P. Então o P muda cada loop, ele vai movendo a altura um pontinho para cima. E assim vai concatenando todos os gráficos de barra. Como eu disse, não é um gráfico para iniciantes, mas que também não é nada assim de outro mundo, né? É na prática uma jogada de programação que agora você já sabe como fazer. O restante é basicamente os labels, estamos usando para a legenda exatamente o replace para tirar o MNT e tirar o products. Então veja que eu estou deixando somente o nome do produto, wine, fruta e assim por diante. Vamos agora interpretar o gráfico. Veja que quem não tem criança, então children aqui, criança em casa igual a 0, compra mais o quê? Compra muita carne. Quem não tem criança compra bastante carne. Interessante, talvez vai fazer um churrasquinho com os amigos, não é? Observe o que chama a atenção, que quem tem 2 e 3 crianças em casa compra bastante vinho.
Curioso, não? Essa barra lilás aqui no topo é vinho. Será que estão dando vinho para as crianças? Não, eu não acredito. Provavelmente o pessoal usa bastante o vinho para relaxar no final do dia, depois de um dia cuidando das crianças, para a noite para relaxar, toma um vinho, por que não então comprar bastante vinho? Ajuda a explicar um pouquinho. É claro que eu estou fazendo uma suposição, teria que conversar com a área de negócio para entender se é realmente esse comportamento ou não. Bom, vamos agora fazer o seguinte, um pequeno exercício. Você acha que esse gráfico ele é bom ou ruim para o tomador de decisão, para a sua audiência, para o cliente, etc? Bom, o gráfico está bem legível, o gráfico ele tecnicamente está impecável, mas ele pode causar problemas de interpretação. Principalmente se eu quiser analisar os pontos isolados, porque esse gráfico de barras empilhadas, ele concatena as informações. Então eu mostro tudo em uma única área de plotagem. Mas se eu quiser entrar no detalhe, esse gráfico é muito difícil para isso. Então eu posso fazer o seguinte, observe o DataVis 48. Eu vou criar subplots com gráficos de barras mostrando a relação entre o número de crianças e o número de produtos comprados, e cada subplot vai representar um tipo de produto. Eu vou transformar esse gráfico em um gráfico com subplots. Como fazemos isso? Estou colocando mais uma vez a minha lista com as variáveis de onde eu vou extrair o nome de produto, algumas variáveis de controle, vou criando os subplots. Eu então crio um loop pelo número de linhas do subplot. Vou criando os barplots. Ou seja, eu estou agora desenhando vários gráficos de barras e separando em subplots, também como já mostrei para você em vídeos anteriores. Executa, aguarde alguns instantes. Isso aqui é basicamente a mesma coisa do gráfico anterior, só que a informação agora está mais detalhada. Então, os dois gráficos estão transmitindo a mesma informação. Esse aqui de forma resumida, esse aqui de forma detalhada. E agora, qual é melhor? Não tem aqui melhor ou pior. Na prática, depende da sua audiência. É uma audiência de executivos de alto nível, executivos lá, presidente, vice-presidente, etc. Uso resumido, ok? Vice-presidente, presidente, em geral, não tem tempo para ver o detalhe. Eles contratam pessoas para isso, né? Então vai direto para o resumo. Mas se por acaso for gestor tático, gestor operacional, responsável da área de negócio, talvez eles queiram ver o detalhamento. Aí você apresenta esse tipo de gráfico, que inclusive é até um pouco mais fácil de ser criado do que o gráfico anterior. Para concluir, os gráficos 49 e 50 são similares a esses dois, para reforçar esse conceito, só que mudamos a variável. Agora eu vou usar estado civil e número de produtos comprados. Então, para o DataVis 49 é um stacked bar, é igualzinho o que nós temos no 47, só que mudou a variável. Isso aqui é para você levar ainda o exemplo reforçado para casa. Então, estou executando, veja que leva um tempinho, absolutamente normal. E aí nós temos a construção de todos os gráficos de barras que são sobrepostos dentro da área de visualização. É só aguardar alguns instantes, está ainda processando. Esse stack de bar é bem pesado mesmo. Veja que temos agora mais categorias, né, por conta do estado civil. Veja que, por exemplo, pessoas que são divorciadas e viúvas, em geral, têm uma compra maior de vinhos, né, compraram mais vinhos do que pessoas de outros estados civis. E aí, se você quiser ver a informação detalhada e não resumida, então criamos os subplots, exatamente como fizemos também lá no DataVis de número 48. E aí está, veja que os subplots são até mais rápidos para você construir, porque na prática são gráficos individuais, não é? E ele vai criando cada gráfico no seu subplot dentro da área de plotagem. Missão dada é missão cumprida, não é isso? 50 gráficos construídos com sucesso. No próximo vídeo eu faço o encerramento. Até lá.